ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Sim, meu Deus, meu Pai, que nessa noite eu, a mulher, diminua em cima do altar da igreja, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, não seja eu que venho pregar neste lugar, não seja eu que venho falar neste lugar, mas seja Jesus, o dono da igreja, o noivo, o esposo, o amado, o Salvador, o Redentor. Ache graça em nós, Senhor. Desça no altar da tua casa, Pai. Fale, aleluia, aos nosso coração, tuas doces palavras. Não seja aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor quer. Que eu, a mulher, diminua em nome de Jesus, Pai. Que Jesus apareça no altar, apareça aqui na congregação da sua igreja, falando na mente da tua serva, Pai, enchendo a tua palavra, da tua graça. Apareça o teu anjo de luz na porta da igreja, com a espada de fogo, banhada com fogo e luz, Pai. Não permitir nenhum principado, nenhuma potestade, nenhuma legião, nenhum dominador tirar, meu Deus, a tua palavra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nessa noite, meu Deus, nós damos ordem ao mundo espiritual, aos principados, às potestades, os dominadores, os príncipes das trevas, que venham dobrar os joelhos, Senhor. Ao nome de Jesus, meu Deus, seja dado honra, seja dado glória, seja dado majestade, enquanto nós pregamos, Senhor. Fala conosco pela palavra, trabalha pela palavra, em nome de Jesus, Senhor, e no sangue de Jesus, meu Pai. Toda honra seja dada para o teu nome, Senhor. Toda glória, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa noite nós estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Vamos aprender com Priscila, uma mulher, uma missionária, uma grande mulher de Deus, que ajudou o ministério do apóstolo Paulo. Então nessa noite nós estamos na série Aprendendo as Mulheres da Bíblia. Nossa pregação está em meu canal do YouTube. Os irmãos continuem inscrevendo no nosso canal. Deixa like lá. Continue ajudando nós a crescer as pregações nas redes sociais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós estamos agora no livro de Atos 18, onde vai falar deste casal. Vamos tirar algumas lições desse casal para nós nessa noite. A palavra de Deus vai dizer, no capítulo 18 de Atos: depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto, e achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofícios fazer tendas. Louvado seja Deus. Versículo 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha feito um voto. E chegou a Efésios, e deixou-os ali, mas eles, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, irmãos, hoje nós vamos dizer um pouquinho da vida de Priscila e de Áquila, que era um casal que veio ali da Itália. A palavra fala, né, que naquele tempo ali, aquele homem lá, aquele imperador, ele pediu que todos os judeus que estavam ali em Roma, que eles saíssem.
E ali Priscila e Aquila estavam naquele lugar e eles saíram e eles vieram para a cidade de Coríntios. E lá em Coríntios, Paulo, ele encontra com esse casal também que era judeus. E era um casal que fazia tendas. E o apóstolo Paulo também, junto com eles, fazia tenda. E era um casal que tinha conhecido Jesus, aceitado Jesus, se batizado e vivia a palavra do Senhor. E Paulo ali começou junto com eles, então eles começaram ouvindo o apóstolo Paulo e foram se transformando em um casal de Deus, um casal que era trabalhador, mas também era um casal que começou a trabalhar no ministério de Paulo, um casal também que sentia a necessidade de trabalhar para o reino de Deus. E o bonito desse casal é que eles eram unidos. Eles eram um casal que um não tinha disputa contra o outro, um não tinha inveja um do outro. E ali, junto com Paulo, eles trabalhavam fazendo tendas. Priscila tinha seu trabalho, seu marido tinha o seu trabalho. Mas ela quis trabalhar para Deus. Então nós vemos que quando uma pessoa ela quer fazer para Deus, não tem obstáculo. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, muitas mulheres que falam assim: eu já tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, minha família, eu não tenho tempo para trabalhar para Deus. Eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Então aqui hoje nós temos um exemplo na Bíblia, que foi Priscila. Mesmo que ela trabalhava, mas ela quis semear o reino de Deus. E essa mulher e o seu marido, eles foram ali uns missionários que Paulo ganhou confiança deles. Missionários que estavam presentes na vida de Paulo, que nós sabemos que Paulo se converteu. Paulo era Saulo de Tarso. Paulo conhecia as escrituras, ele estudou, ele era fariseu, ele estudou a Bíblia. Saulo foi um perseguidor da igreja. E quando Paulo conheceu Jesus em Atos dos Apóstolos, que Jesus aparece para Paulo e pergunta a ele: por que tu me persegue, Saulo, Saulo? Que Paulo teve um encontro com Jesus. Agora, depois que ele se transformou no apóstolo Paulo, ele foi muito sofrido. Porque agora ele era perseguido pelos judeus ali. Porque antes ele estava ajudando a matar as pessoas, ele consentiu na morte de Estevão. Mas agora, depois que Jesus aparece para Paulo, agora ele vai ajudar a igreja. E ali virou, o lado de Paulo virou, ali virou para o outro lado. Agora, antes era Paulo que perseguia a igreja, agora era Paulo que era perseguido por causa da igreja. Mas Deus, ele foi fiel. Ele colocou esse casal na história do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que era uma mulher de Deus e um homem de Deus. Mesmo numa boa posição, eles quis estar do lado de Paulo. E a gente tem que orar assim para Deus, por amigos, amiga, companheiro, companheira na nossa jornada. Porque Paulo agora estava machucado, ferido, fazendo a obra, sendo perseguido. E aí foi aonde entra Priscila e entra Paulo. Por isso, minha irmã, você não pode focar só aqui no trabalho da terra. Muitas vezes Deus quer te pôr do lado de alguém que está machucado na obra, está ferido na obra, para dar força, para dar apoio. Então a gente tem que ter as duas visões: trabalhar, cuidar da nossa casa, da família, do casamento, pagar as contas, comer, beber.
Mas também a gente tem que trabalhar para Jesus, igual Priscila e Aquila. Eles foram um braço ali do lado de Paulo. Nos momentos que Paulo estava machucado, ferido, esse casal entrou. E a Bíblia vai dizer que nesse capítulo, Paulo estava passando um momento difícil, ao versículo 9. E disse o Senhor em visão: Paulo, não tema, mas fala e não te cale. Paulo estava passando um momento que o inimigo queria calar o apóstolo Paulo. Paulo estava passando um momento de medo. Foi aonde entra Priscila e Aquila para trabalhar com Paulo, para dar força para o apóstolo Paulo. E ali Deus vem e diz no 10 do capítulo 18: porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Então, primeira lição que nós aprendemos: eles entram na história de Paulo para dar força, para ouvir Paulo, para aprender com Paulo. No momento em que Paulo estava com medo de falar do amor de Deus, porque ele estava sendo perseguido. E é um momento em que o Senhor aparece para Paulo e fala: não tenha medo, ninguém vai pôr a mão mais em ti. Paulo, não te cale, tem muitas vidas nessa cidade. E a Bíblia diz que Paulo era um missionário. E ali, Paulo, ele viajou. E no versículo 18, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu dos irmãos. Dali, navegou para a Síria. Com ele, Priscila, ele levou esse casal com ele. Porque Paulo viu que este casal realmente era um casal de Deus. Um casal que tinha a palavra, que queria aprender, que queria fazer a obra de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que Paulo vai levar com ele. Porque Paulo já tinha trabalhado junto, já tinha visto o caráter de Priscila e de Aquila e viu que realmente tinha a palavra. Olha como nós vemos com quem que você vai levar, com quem que vai andar na obra com você. É pessoas que realmente têm sede de Deus. É pessoas de caráter, de confiança, que vai andar com nós, que vai caminhar na obra conosco, porque nós aprendemos aqui que o teu coração, ele vai com a pessoa que está do seu lado. Nós aprendemos na série do livro de 1 Reis, que Eliseu, ele tinha um servo, Geazi, e o coração de Eliseu estava com Geazi. O coração do pastor está com a ovelha. E o coração da ovelha está com o pastor. Então Paulo viu que era trabalhador, que era pessoas que falavam do amor de Deus, que tinham desejo. Paulo leva para a obra missionária. E a palavra diz que Priscila e Aquila foram aprendendo a palavra de Deus. Ali com o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele é um dos maiores apóstolos que teve, o que mais escreveu as cartas da Bíblia. Então Priscila e Aquila teve esse privilégio de aprender com Paulo. E agora, quando eles têm a oportunidade, eles vão ensinar outros. A palavra diz que no livro de 1 Coríntios 16, Paulo, a Priscila e Aquila, eles tinham uma igreja na casa deles. Eles abriam as portas da casa deles para falar do amor de Deus, para ensinar outro discípulo. Então nós aprendemos a terceira lição, que esse casal aqui era marido e mulher unido pelo reino de Deus. E talvez você é uma mulher casada e o teu marido está na igreja e você venha se unir, falar do amor de Deus, semear o reino de Deus para outras pessoas. E é para isso que Deus une um casal. Deus une um casal é para fazer a obra dele.
Nós vemos que muitas pessoas, quando casa, esfria. Quando casa, é agora que era a hora de estar junto na obra do Senhor. Aí a pessoa se esfria para um lado, o marido vai para um lado, a esposa para outro. Mas este casal se uniu, abriu as portas da igreja na própria casa deles. Eles tinham uma igreja e lá eles ensinavam os discípulos, porque Deus nos chamou, foi para ganhar mais talento, mais alma. Na hora certa Deus vai pôr na pessoa que você tem que semear. Quando você tem a oportunidade, irmão, irmã, você tem que pregar. Não tenha medo de falar do amor de Deus, de pregar igual Paulo queria parar de falar. Mas a palavra diz que Deus diz: Paulo, não cale, não pare, porque nessa cidade tem muitas vidas. Então, Priscila e Áquila não perdeu tempo. Eles tinham uma igreja na própria casa e eles falavam do amor de Deus. E ele foi crescendo, porque é fazendo a obra que nós vai crescendo. É fazendo a obra que nós vai ganhando confiança. E eles foram ganhando confiança do apóstolo Paulo. Então a Bíblia diz que chegou um momento, no capítulo 18, verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído num caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então esse Apolo, ele estava na sinagoga, que era a igreja lá onde os judeus se reuniam, falando com todo avivamento, fervor, conhecia um pouco a Bíblia. E ali estava Priscila e Áquila. E Priscila já tinha aprendido com Paulo e Áquila. Agora eles veem aquele homem falando, mas ele só conhecia até o batismo de João, só as coisas da lei. E agora Priscila e Áquila chamam ele no particular e começam a ensinar ele a Bíblia. Abriu a Bíblia para ele, ensinou a palavra para ele. E aí esse homem, ele virou um grande pregador, um grande homem de Deus. Então, qual era o dom de Priscila e de Áquila? O dom deles, eles eram missionários e eles aprenderam a ensinar a Bíblia. Eles aprenderam com Paulo a palavra e depois eles mesmos começaram ensinando outras pessoas. E assim, irmão, é na nossa vida. Mesmo que você é casada, que é solteira, é viúva ou é mãe, você tem um dom. E você precisa executar teu dom. O seu dom, igual Priscila e Áquila fez. Depois que eles aprenderam com Paulo, agora eles vão ensinar o Apolo. Que esse homem se tornou um homem na Bíblia. Nós vamos ver que lá em Coríntios, Paulo vai dizer que alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Por quê? Porque ele se tornou um homem, que ele conheceu Jesus, a palavra, profundamente através desta mulher e deste homem. Então veja, irmão, o papel de uma mulher. Uma mulher de Deus, ela edifica a casa. E ela ainda edifica vidas. Foi para isso, irmã, que Deus te chamou para servir a Ele. Você para edificar a sua família e edificar outras famílias. Quantas famílias foi salva? Através de Priscila e de Áquila. Porque ela ensinou este homem. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram a Priscila e Áquila, levou para casa, chamou no particular e falou mais profundamente do caminho de Deus. Então era um casal que não tinha inveja do outro. Era uma mulher que submetia ao marido, estava do lado do marido, falando do amor de Deus, levando a palavra de Deus, mais luz para as pessoas. É para isso que Deus te chamou.
Hoje em dia nós vemos tanto marido que tem inveja do dom da esposa. Esposa que muitas vezes tem inveja do chamado do marido. Muitas vezes um não quer ajudar o outro. E não é assim. Deus, ele une propósito. E Deus, esse casal foi um casal perfeito para qualquer casal. Porque Priscila sabia se pôr no lugar de esposa. Priscila sabia se pôr no lugar de trabalhadora. Priscila sabia se colocar no lugar de uma serva de Deus. E eu e você, mulher de Deus, nós temos que saber as nossas posições aqui na terra, como esposa, como mãe, e também como pregadora da palavra de Deus, como uma pessoa que vai semear, porque Deus não chamou eu e você para ir para a igreja só para sentar nos bancos, não. Deus não chamou só para cruzar os braços. Você tem um talento e você tem que desenvolver ele. Porque se você não desenvolver, vai ter sempre um vazio no meio da sua vida. Tem sempre um buraco ali, uma solidão. E não é, aquela pessoa não se sente realizada. Falta alguma coisa. E a vida ministerial, ela preenche essa coisa. Muitas vezes você não vai ter muitas coisas do lado de fora. Muitos amigos, muitos irmãos, dinheiro, fama, mas você tem aquilo que é realizado. Quando você faz a obra de Deus, o reino de Deus, quando o homem ou a mulher investe no reino de Deus, ele é realizado. O reino realiza nós por dentro. A gente sente essa realização, mesmo que muitas vezes você não tem tudo ainda, mas sente o consolo de Deus. Então, Priscila, ela era completa, ela era casada, ela trabalhava e ela tinha Cristo e desenvolvia a missão de Jesus. Glória a Deus. E era uma mulher de verdade. A Bíblia diz que ela ensinou a Apolo, querendo ele passar da cá e animar os irmãos, e escrever aos discípulos, e recomendou aos discípulos que recebesse Apolo, porque Apolo entendeu a palavra e se transformou através de Priscila, e chegou e aproveitou muito aos que pela graça cria, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, quem foi que deu um empurrãozinho no ministério do Apolo? Foi essa mulher e esse homem. Então, nós estamos aprendendo o valor das mulheres na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que esta mulher e este homem chegou na vida de Paulo no momento que Paulo estava com medo, que Paulo estava triste, porque Paulo estava sendo perseguido por falar do amor de Deus. Vai ter um momento na Bíblia, em Romanos, capítulo 16, que Paulo vai dizer que eles eram tão amigos dele, que eles eram amigos de Paulo, que eles quase perderam a cabeça pelo apóstolo Paulo. Então, além desse casal ser um casal missionário, eles eram um casal unido, e era um casal. O versículo 3 de Romanos 16: saudai a Priscila e Áquila, meus comparadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas do gentil. Então era um casal que não pensava só neles, quase perdeu a cabeça. Os problemas de Paulo foi para a vida do casal, porque quando eu e você é companheira, nós sofremos junto. A gente acaba sofrendo a dor um do outro. Por isso que não é qualquer pessoa que você pode unir. Você tem que ter visão. Não vê Sunamita?
Sunamita levou para a casa dela Eliseu, porque Eliseu era homem de Deus. Ela disse para o marido dela: vamos fazer um quartinho lá no fundo para esse homem. Todo dia ele passa e eu vejo que ele é um homem de Deus. Que hoje em dia, irmão, tem muito crente sofrendo, levando falso missionário por dentro do seu ministério, de sua casa. Quando você vai descobrir, aquele missionário é uma pessoa que não dá bem com ninguém. Não dá bem nem com a família dele, vai dar com a sua. É uma pessoa destruída na casa dele, briga com todo mundo, tem mágoa, ódio. Então, nós devemos ter cuidado. Porque quem você andar com aquela pessoa, você vai pegar os problemas daquela pessoa. Priscila e Aquila quase perdeu a cabeça por causa de Paulo, mas Paulo era homem de Deus. Quando nós sofremos por uma coisa que é boa, vai ter recompensa. Mas se for por algo que é ruim, não tem recompensa não. Porque o tempo que você perder com a pessoa que não é arrependida, que é mentirosa, falsa, enganosa, você vai chorar pro resto da vida. Agora, esse casal aqui quase perdeu a cabeça igual João Batista, mas por uma pessoa que arrependeu. Então vale a pena quando o meu sofrimento é por alguém verdadeiro, alguém que sofre as dores, alguém que leva as dores de Cristo, que foi o apóstolo Paulo. Então a Bíblia vai dizer que Paulo ficou muito agradecido. Era um casal completo, era amigo, era companheiro, trabalhava, tinha seu próprio dinheiro, mas era humilde. Quis passar a vida deles trabalhando para Jesus Cristo. Quis passar a vida deles falando do amor de Deus. A Bíblia diz que abriu suas próprias casas e pregava do amor de Deus. Falava do amor de Deus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, Paulo tinha Priscila e Aquila no coração dele. No livro de Romanos, nós vamos ver Paulo saudando esse casal, mandando um abraço, mandando gratidão. Nós vamos ver em Coríntios, aqui no capítulo 16, versículo 19, ele fala: as igrejas da Ásia vos sauda afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Então eles eram abençoados por dentro e por fora. Eles tinham uma igreja, estavam na direção da obra do Senhor. E que nessa noite, mulheres e homens de Deus, Deus te dê um marido, Deus te dê uma esposa. Se você é cristão, trabalhe, cuide da casa, da família, mas trabalhe na obra do Senhor. Se envolva com a igreja, se envolva com as coisas de Deus. Nem só de comida viverá o homem, nem só das coisas da terra o homem é realizado. Por que tem tanto casal divorciando na igreja, tanto casal se traindo? Porque não envolve com as coisas de Deus, não leva a sério a obra de Deus. Às vezes o marido é dedicado, a mulher é dorminhoca. Às vezes a mulher é dedicada, o marido é preguiçoso. Mas que em nome de Jesus se envolva com a obra do Senhor. Não seja espião da obra de Deus. Mas vai lá, pede para Deus mostrar uma igreja onde você vai congregar. Levanta os braços do pastor, da pastora. Como Priscila e Áquila levantou as forças de Paulo. Como Moisés, Arão e Ur levantou as forças de Josué, Arão e Ur levantou as forças de Moisés. Deus nos chamou para isso. Tem hora na nossa vida que nós é chamado para levantar um ao outro. É isso que te faz feliz. O orgulho não faz ninguém feliz. O egoísmo não faz ninguém feliz. O materialismo vai te dar as coisas aqui da terra, mas não vai te dar as coisas da alma e do espírito.
Então, casais de Deus, se levante, busque conhecer qual é o seu dom, qual é o seu propósito na terra. Casais de Deus, seja como Priscila e Paulo, que envolveu com a obra do Senhor. E teve o amor do apóstolo Paulo, teve o carinho do apóstolo Paulo. Ganhou o Apolo, ensinou o Apolo a pregar com mais clareza dentro do Evangelho. Então a nossa história hoje é sobre Priscila, que Priscila merece toda essa honra. Ela está com o Senhor e nós estamos falando dela aqui hoje, porque ela foi uma mulher casada, bem casada, trabalhadora, uma mulher amiga, uma mulher que pregou a palavra de Deus para os discípulos, ensinou, e teve uma igreja na sua casa, e teve o amor, sofreu, porque quando você faz a obra, você sofre. Muitas vezes você pensa que a obra é só ganhar dinheiro. Muitos lá fora dizem que os pastores é ladrão, que só ganha dinheiro, que só rouba. Mas nós que faz a obra, nós sabemos que nós passa para ter uma igreja aberta. Muitas vezes nós é perseguido, muitas vezes nós é caluniado, e muitas vezes nós temos que tirar do nosso dinheiro para cobrir as contas da igreja. E bem-aventurado é o pastor que é próspero, porque se eu fosse próspero também eu ia viver na regalia. Porque quando Deus chega a prosperar uma igreja é porque aquele pastor sofreu muito. E quando o pastor tem muito dizimista, ele tem sim que andar com carro bom, comer bem, vestir bem, porque a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, às vezes as pessoas só julgam, mas não sabem o que um líder, verdadeiro líder, passa pela obra de Deus. Paulo trabalhava com as mãos dele, ele fazia tenda. E ali ele teve esse casal do lado dele que o abençoou ele, que deu força para ele continuar. Então, irmão, que você seja uma mulher de Deus do lado do seu ministério. Não traia seus pastores, não traia suas pastoras. Ajuda eles mais e mais na obra do Senhor, caminhando, orando, cantando, fazendo a obra junto. Porque foi assim que esse casal fez. E foi um casal que Paulo vai lembrar deles na palavra, e Deus também. Que assim sejam os casais, unidos. Um não venha pirraçar o outro, não ter inveja do outro, não querer tirar o outro da igreja. Mas nós desejamos, nessa noite, na série das mulheres da Bíblia, que as mulheres, que os maridos sejam unidos. Unidos no espiritual e unidos no físico e unido no matrimônio. Então, a nossa série nessa noite é sobre Priscila e Áquila, um casal semeador, um dos primeiros missionários, cooperador, que esteve do lado do apóstolo Paulo. Uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Além dela edificar a sua casa, outras casas foram edificadas através da vida de Priscila. Então, que Deus abençoe os irmãos. Inscreve no nosso canal, deixa like lá, ajuda nós na divulgação do nosso ministério da palavra. Em nome de Jesus, nós vamos orar aqui na casa do Senhor agora. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.